e hoje a gente vai ver o review de design de um dos maiores ícones dos super esportivos, a Lamborghini Countach. A Countach foi lançada em 71, tá, no Salão de Genebra, e ela foi apresentada no stand, não da Lamborghini, mas da Bertone. Também ajudou a desenhar o carro, né? O carro foi desenhado pelo Marcello Gandini, que na época era o diretor de design da Bertone, junto com o Ferruccio Lamborghini, Nuccio Bertone, aqueles diretores todos, né? O carro chamou tanta atenção, foi tão bem avaliado pelo público, que a Lamborghini teve que correr para colocar o carro em produção em 73, 74, mais ou menos. E por que ele é um dos ícones dos super esportivos? Vamos dar uma olhada no que eram os super esportivos, principalmente da marca, né, nessa época. A gente está vendo aqui, ó, uma série de Lamborghinis. Tudo isso aqui é Lamborghini. Essa aqui foi a primeirinha, depois veio essa. Enfim, essa aqui, no caso, é uma das mais conhecidas, né? A maioria das pessoas acha que essa aqui é a primeira, que é a Miura. E na verdade não é. E você vê que eles parecem o quê? Parecem carros, tudo bem, esportivos, mas ainda convencionais. Com exceção da Miura, que é bastante exótica, né? Já tem uma assinatura visual de esportivo mesmo, né? Pelas proporções, elementos, tudo. Por exemplo, se a gente pega esse azulzinho aqui, a gente pode achar, isso aqui é tipo um Passat hatch, um negócio, sabe, meio retrô, uma coisa que você encontra similaridade em outros carros que não necessariamente eram esportivos na época, mas tinham um volume e um desenho e proporções muito semelhantes, né? E aí me vem a Lamborghini e me coloca no salão. Esse carro aqui, esse conceito, esse amarelinho é o conceito original da Countach. A nomenclatura da Countach, vai começar a entender, né, da onde vem esse nome Countach. Na época que eles estavam fazendo esse protótipo, estava tendo um monte de greve, de movimento trabalhista, aquela coisa toda, e eles tiveram que esconder, para evitar qualquer problema, eles tiveram que esconder esse protótipo num galpão de máquinas agrícolas, numa fazenda, né? E isso ficava numa província da Itália chamada Piedmont, tá? Que é próxima de Turim. E nessa província, em Piedmont, eles falavam um dialeto local. E quando um fazendeiro que estava ali fuçando alguma coisa nesse galpão lá de máquina agrícola deu de cara com esse carro, né, ele falou Countach. A gente fala Countach meio americanizado, né? Mas na verdade a pronúncia certa é Countach. E Countach nesse dialeto quer dizer uma mistura de maravilha com surpresa. E aí o Marcello Gandini, que é nascido em Piedmont, ele soube dessa história, soube desse ocorrido e ele percebeu o poder que essa palavra tinha para dar de nome para o carro. E ele convenceu o Nuccio Bertone e o Lamborghini, o Ferruccio Lamborghini, a colocar esse nome. Deu super certo, né? É um nome assim bastante abstrato até. E nada mais justo porque o carro realmente ele criou um vínculo na linha de design da Lamborghini. A Lamborghini, em termos de design, ela se resume entre antes do Countach e depois do Countach. Tanto que essa proporção única, essa aparência dele foi o que realmente estabeleceu a identidade visual dos carros da Lamborghini. Por que ele é tão icônico? Ele é icônico porque ele é pregnante, né? E o que é a pregnância da forma? É a capacidade de algo ser facilmente reconhecido e ser muito distinto de tudo. Então, se a gente observa aqui, ó, a silhueta desse carro,
né, a gente vai ver a mesma silhueta na releitura, que é o que a gente está avaliando hoje, né? Então, esse aqui, o conceito, ele chamava LP500, né? Da onde vem esse nome LP? O novo que a gente vai começar a fazer o review de design, ele chama LPI 804. Então, da onde vem essas nomenclaturas? LP quer dizer longitudinal posteriore, ou seja, é um motor longitudinal traseiro. Tá? Ele é entre eixos, né? Ele é central, ele fica entre os eixos. E o 500 é de quantos cavalos ele tinha, de 500 cavalos. E a LPI 804, da onde vem isso? LP, longitudinal posteriore, 800 cavalos. Na verdade, ele tem um motor híbrido, né? Então, como que é a configuração desse motor? A gente tem um motor a combustão, né, um V12 a combustão com 784 cavalos e um motor elétrico de 80 e poucos, 70 e poucos cavalos. A soma disso dá 814, 819, se eu não me engano, cavalos. Eles arredondaram para 800. Então, longitudinal, posteriore, híbrido, tem o I, 800 cavalos, e o 4. O 4 quer dizer o quê? Ele quer dizer 4 wheel drive, né? Tração nas 4 rodas. Então, a nomenclatura desse carro, né, vem disso aí. Esse carro ele é uma série limitada, né, que vão fazer 112 unidades apenas, né? E aí você olha, por que 112? Por que não 100, ou 150, ou 115? Por que 112? A Lamborghini Conceito, ela internamente na fábrica, ela tinha um código de LP112. Tá? Deve ser LP1, né, que é o primeiro longitudinal posterior, né, que era um V12, e 12 de, né, por isso o número 1, e o 12 é de V12. Né? Isso é o que se sabe da nomenclatura desse carro. Tanto que os chassis de Lamborghinis, todos eles começam com 112. É o número 112 e alguma outra numeração que identifica modelo, ano e tal. Né? Por isso, eles vão fazer uma série limitada de 112 carros. Né? Sempre que vocês verem algum número estranho, alguma coisa, você pode desconfiar que tem história aí. E você quer saber das histórias? Clica aqui no like, se inscreve no canal, que sempre tem coisa boa aqui. Então, além da tração nas 4, ele tem o esterçamento integral, ele tem o esterçamento nas rodas traseiras. Né? O que quer dizer isso? Quando você vira o volante para a direita, né, as rodas de trás elas esterçam um tequinho de nada, alguns poucos graus, para a esquerda, que é para ajudar no controle. Né? Isso em alta velocidade, em condições de pista, de performance, de direção de performance, isso ajuda muito. E não é uma coisa muito nova, tá? Isso aí, o Citroën ZX Volcane, lá dos anos 90, já tinha isso. Eu dirigi um na chuva, correndo, e meu amigo, aquilo ali parece que está no trilho. Sabe? Não é uma coisa, uma engenhoca, uma parafernália, é simplesmente um conjunto de barras, pelo menos no Citroën era assim, um conjunto de barras que quando você esterça, essa barra lá da roda de trás está ligada na direção da frente e ela dá uma retraída, ela dá uma puxada, ela dá como se fosse, entre aspas, né, uma empenada no ajuste da suspensão. Então ele dá um tequinho de nada, mas é mínimo, mas é o suficiente para te dar muito mais estabilidade. Né? E esse carro também tem uma outra coisa fantástica, que é o amortecedor magnetorreológico. O que é isso? É um tipo de amortecedor que tem um fluido com partículas suspensas no óleo dele interno, né, do amortecedor, que são sensíveis a campos magnéticos. E ele faz o quê? Esse líquido ele vai do muito denso para o líquido em questão de frações de segundo, obedecendo às variações de campo magnético gerado. Então você consegue fazer um amortecedor que ele é extremamente reativo numa fração de segundo. Ele pode ficar macio e duro muito rápido. Isso ajuda muito. Né? Com toda a tecnologia eletrônica que os carros hoje têm, isso aí é um negócio muito de ponta. Né? E voltando aqui a falar do design da LPI 800, a fábrica deixou claro que é uma homenagem à Countach, mas é uma releitura, vamos dizer assim, não retrospectiva. Eles desenharam o carro como se o carro estivesse ainda em produção, né, e como ele estaria hoje.
Tá? Algumas releituras, alguns carros são feitos tentando rebuscar o máximo de elementos. É claro que você sempre vai ter que ter uma conexão de design, mas eles tomaram algumas liberdades, né? Então, se a gente comparar o conceito com a LPI, né, atual, o que a gente pode perceber? Logo, o tamanho, ela está um pouco maior, tá? Em entre-eixo, tem 2,70 m de entre-eixo, o carro ficou um pouco maior. Uma das características assim da Countach é justamente que ela é pequena, ela tem 4,87 m, alguma coisa assim, por 1,89 m de largura e 1,09 m de altura. 1,09 m de altura, isso é muito baixo. Eu acho que tem pneu de caminhão que deve ser mais alto que isso. Você imagina a perspectiva que você tem, né, dentro de um carro desse para dirigir. A altura de solo é de 12 centímetros. 12 centímetros, você parar para pensar, tem quebra-mola, lombada que tem mais de 12 centímetros de altura. O Countach é um dos raros casos que você consegue definir ele com mais de uma palavra, né? Ele é futurista, isso sem dúvida fica nítido, né, pelo visual que ele tinha, considerando os carros da época de 1970. E ele tem também uma palavra que define muito bem, é extremo, né? Tudo nele tende ao extremo. É extremamente baixo, extremamente rápido, extremamente ousado nas linhas, né? A gente olha para esse conceito, o que a gente percebe? Além dessa configuração aqui, né, dessa silhueta inconfundível, um habitáculo extremamente pequeno, uma caixa de roda extremamente facetada, ele é todo baseado em trapézios, em triângulos, e isso era muito diferente para a época, e a Lamborghini manteve isso, né, nessa versão nova. O que a LPI herdou do conceito original? Obviamente a proporção, que é o ícone do carro, esse detalhe aqui dessa tomada de ar que vai lá para o V12, eles fizeram questão de fazer bem parecido, e aí tem algumas coisas que a gente olha aqui, que não está tão parecido. Se a gente olhar aqui, ó, a caixa de roda dianteira desse conceito era redonda, e essa aqui era... Né, por que é redonda? Porque ela precisa esterçar. Né? Se você começar a fechar aqui, você vai ter problema com isso. Mas nos anos seguintes, eles conseguiram vir com um modelo de carro que cumpria isso, né? A gente precisa lembrar que a Countach é um carro super esportivo, então ele não tem muita variação aqui da roda em relação ao fender. Então essa distância de clearance que tem entre o pneu e a caixa de roda, né, é o mínimo possível. E aí eles começaram a colocar outros elementos além disso, né? Um deles, né, que é um dos mais marcantes, é essa entrada de ar NACA aqui, que leva ar lá para refrigeração de óleo, motor, enfim. E nos modelos posteriores, assim, de 70 e pouco, acho que se eu não me engano de 75, 77, eles começaram, isso ficou tão pregnante também, que eles começaram a pintar o interior essas entradas de ar de preto, né? E é por isso que a gente tem nessa aqui esse mega elemento, essa mega entrada de ar, que não é na configuração NACA, né? Isso é uma questão de engenharia, mas ela remete a esse elemento do carro. No aspecto geral, a gente tem uma Lamborghini legítima, a gente tem o acabamento de um supercarro. Se a gente comparar, né, a gente fala assim, mas se a gente comparar o acabamento das originais com esse aqui é 1000 vezes melhor, né? Um carro muito mais bem evoluído. Mas a gente vê aqui uma tendência de fazer aquilo que eles falaram, não vamos fazer uma releitura muito fiel, nós vamos pegar o que é mais importante da Countach e vamos tentar evoluir isso aqui. Então a gente já vê alguns elementos que já começam a ser identificados como elementos mais atuais, né? Por exemplo, a Lamborghini usa muito essas entradas de ar inferior em formato hexagonal, né? Trapezoidal. Toda essa parte aqui, esse elemento de carbono aqui, eles tiraram do conceito original, tá? E mantiveram isso aqui. Já não tem mais farol escamoteável, essas coisas, né? Mas tem, por exemplo, esse outro vinco aqui, ó. Se a gente vê a seção dele aqui, ó, é uma seção muito mais esculpida, é algo mais refinado, mais atual.
Se a gente for comparar aqui a frente dos dois carros, né, a primeira coisa que a gente vê a gente identifica o Countach? Identifica. Tem coisas assim numa Lamborghini que se repetem muito, né, e isso forma conjunto de elementos característicos da marca, né? Por exemplo, esse capô nesse formato é uma coisa que se mantém. No modelo específico do Countach, né, a gente tem esse aqui, que esse modelo aqui não tem, que é o do 25º aniversário, mas ele manteve aqui também a mesma identidade. Você vê quando a gente fala que extrema é uma palavra que define o Countach, né? Você olha como é inclinado esse vidro, né? Você imaginar que você está aqui, né, com a sua cabeça aqui, olha o quanto de ombro esse carro não tem, de largura. Né? 1,89 já é uma largura bastante para a época. Né? Esse novo tem 2 metros de largura. Tanto que os Countachs originais, o vidro nem desce. Ela tem o que aqui? Ela tem uma escotilha, você está vendo aqui uma barra aqui, ó. A gente tem aqui uma barra e só essa parte de baixo do vidro é que desce. Isso deve estar muito bem resolvido na de hoje, né? A gente não vê esse elemento aqui, tá? A gente vê um vidro falso aqui e tal, algumas coisas que são de engenharia, mas isso mostra o quanto esse carro evoluiu. Falando da traseira, a gente tem também um elemento gráfico muito importante aqui da Countach, que é esse contorno em volta das lanternas. Eu acho só, vamos dizer assim, todo o trabalho gráfico está muito bem feito. A gente vê a Countach, né? Toda essa área aqui levantada, isso é uma característica muito forte na Countach. A traseira dela é aquela rampa súbita, né? E eles fizeram isso aqui muito bem, mas eu acho que uma coisinha eles poderiam ter feito diferente. Essas lanternas aqui é basicamente a mesma lanterna da Lamborghini Sián. Eu acho que nesse caso da Countach eu valorizaria alguma coisa, vamos imaginar assim, né? Vamos imaginar isso aqui tudo escuro, né? Com esse acabamento de carbono que ela tem aqui. E vamos imaginar que a gente faria uma lanterna, alguma coisa reforçando esse elemento aqui, né? Reforçando essa coisa da Countach que ela tinha, né? Eu acho que ia ficar um pouco mais pregnante, um pouco mais icônico. Isso aqui ficou um pouco genérico, né? Se a gente pegar aqui o comparativo das duas traseiras, né, a gente vê que eles mantiveram o que era importante, né? Nesse sentido ficou muito legal isso aqui. Se a gente olhar aqui, ó, o que é importante aqui, né? A gente ter, de fato, esse gráfico aqui, né? Esse cara aqui, ó, tá aqui. A gente tem também essa linha que vai para cá, nesse rebaixo, eles também fizeram, e essa traseira toda aparentemente vazia, que ela está cheia de elementos pretos, mas ela tem uma rampa um ângulo muito extremo aqui, né? E eles mantiveram isso muito bem. Sem falar de que, quando a gente olha de trás a Lamborghini, uma das coisas que caracterizam a Lamborghini é justamente essa seção aqui, ó, e esse bloco para baixo. Então, essa seção, sabe, você olhar de trás assim e ver aquele sextavado ali plano, sabe? Ele não tem assim exatamente uma cabine que sobe aqui um pouquinho, uma coisa. Ele é extremamente, ele parece um negócio militar, a Countach. Isso é que é muito interessante nesse. E eles conseguiram refletir essa característica muito bem nesse e tanto todas as Lamborghinis, né? A maioria, pelo menos, que eu me lembro aqui, você olha, Murciélago, Gallardo, Aventador, você olha de costas e você vê exatamente esse trapézio plano. Uma coisa assim que foi um ganho dessa evolução, que eles falaram da releitura não retrospectiva, foi justamente aqui a vista de topo. Você vê que a sinuosidade, né, que a gente tem é extremamente mais sexy no modelo atual. No antigo, tudo bem, era da época, né, é compreensível, mas se a gente parar para pensar na Diablo, que veio logo em seguida, a Diablo já era mais sexy, ela já tinha essa característica, né, essa linha de topo mais sinuosa, que é uma característica muito marcante dos supercarros. E aqui a gente vê a proximidade, né, o espírito muito bem refletido, né, de um carro com o outro. Até essa entrada de ar aqui, eles conseguiram
remeter um pouco. A cabine ficou maior, o carro é um pouco maior, não tem jeito. E alguns elementos eles conseguiram trabalhar muito bem, eles unificaram toda essa história aqui, né? Para quem não sabe o que é isso aqui exatamente, isso aí é uma característica que tem na Lamborghini que chama periscópio, tá? E para que serve isso? Esse periscópio ele é para você ter uma visão melhor do interior, né? Então a gente tem esse buraco aqui com uma janelinha, né? Então um vidro aqui, a gente vê o interior por aqui, ó. E como que qual a visão que a gente tem de dentro do carro? É isso aqui, ó. Isso aqui é o retrovisor interno do carro, ele está apontando para cá. E aí você tem uma visão melhor, né, teoricamente, do que se você tivesse uma escotilhazinha. Então isso mudou, tá, com o tempo. Ali eles fizeram, como a gente pode ver no modelo atual, isso aqui virou o quê? Um teto de vidro, né? Só para fazer a referência formal. E é interessante que esse teto de vidro ele é de um vidro fotocromático. Ele está transparente, você aperta um botão e ele fica opaco. Tecnologia aí ajudando a resolver muita coisa. Outra característica também que eu achei muito legal que eles mantiveram, né, especialmente nesse, não podia deixar de ser, as rodas com detalhes, né? Geralmente as rodas da Lamborghini sempre são assim. Me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, de repente eles lançaram um modelo ou outro que não é tanto, mas em geral as rodas da Lamborghini elas têm esse detalhe. A gente já usou isso, por exemplo, no Golf GTI de 2000 e alguma coisa, 2005, alguma coisa assim, né? da geração 5, né? Ele tinha uma roda inspirada na Lamborghini, a roda tinha esses arcos aqui. Isso vem da onde? Desse tipo de roda que a Lamborghini sempre teve no passado. Falando do interior, o interior, como toda Lamborghini, é muito sofisticado. Para um carro super esportivo tem até muito botão e esses botões tendem a desaparecer de certa forma, né, com a tecnologia. Hoje em dia eles estão usando uma tela interativa, né, um touchscreen. Você faz muita coisa aqui, então você não precisa exatamente de um botão físico, né? Você vê até que tem uns botões aqui que não tem função. O interior ele tem uma coisa muito marcante que é o quê? Essa cor vermelha predominante. E da onde vem isso? Vem do passado também, né? Os interiores de Lamborghini tem uma tradição de ter, especialmente na Countach, a cor vermelha, né? Eu não sei se isso era só para Countach, mas você vê aqui que é uma coisa da época, né? Muito marcante. Falando um pouco também do interior, isso qualquer Lamborghini eu acredito que tenha, especialmente a Countach, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó. Olha onde está a pedaleira e olha todo esse volume aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a caixa de roda. A gente tem que lembrar que tem um pneu muito largo aqui. O que acontece? Isso faz com que toda a pedaleira tenha que ser deslocada para a direita. Então você imagina, se o teu volante está reto, teu pé está meio para a direita, né? Isso deve ser um negócio, dirigir um carro desse deve ser uma experiência muito louca, né? Quando eu digo que o extremo é uma palavra que define o carro, né? É por causa desse tipo de detalhe, de situação. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, não esquece de se inscrever e até a próxima.